Este é mais um Correspondente Médico e já estamos aqui com o nosso correspondente médico, doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Lisa. Como você está? Muito bem, vamos lá para mais um dia com muitas perguntas, inclusive com a sua participação. Hashtag Correspondente Médico. A gente começa falando sobre a Rússia. O Fundo Soberano Russo, que financia o desenvolvimento da vacina Sputnik V contra a Covid-19, informou que ela tem 92% de eficácia, isso de acordo com os resultados provisórios de testes. Esses resultados são com base em informações dos primeiros 16 mil participantes que receberam as 2 doses da vacina, que é de 2 doses, porque cada vacina tem um tipo, correto, doutor? Pode ser de 1 dose, como também pode ser de 2, é isso? Exato. E ainda mais informações. A fase 3 da vacina, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, vai ocorrer em 29 clínicas em Moscou e vai envolver, quando terminada, 40 mil voluntários no total. Doutor, a gente já repercutiu em episódios anteriores a eficácia de outras vacinas que alcançaram 90% de eficácia. Agora, a divulgação pelo governo russo é de 92%. Esse 1%... 2%, eles fazem a diferença? Eles trazem ainda mais confiança? Elisa, sabe que quando a gente discute resultados científicos referentes a tratamentos médicos, isso eu estou falando de um remédio, estou falando de uma cirurgia, e aqui a gente está comentando sobre uma vacina. Então, diversos trabalhos científicos são levantados, variando o centro onde é realizado, o profissional que faz a aplicação e até mesmo o produto em questão. E é natural que você tenha uma faixa de eficiência que seja, então, publicado. Então, olha, a vacina para o coronavírus, por exemplo, vamos imaginar um comentário desse daqui 5 ou 10 anos, tem a sua eficácia, a sua eficiência clínica, que varia aí de 80% a 92%. O que isso quer dizer? Que vão existir vacinas que vão pontuar um pouquinho menos, outras um pouquinho mais. Agora, numa situação pandêmica, numa situação em que um número ele faz diferença em termos populacionais, é lógico, qualquer décimo a mais, ele vai fazer diferença e acaba mostrando uma determinada supremacia. É lógico que a gente não pode olhar de uma forma muito fechada para esses números, mas sem sombra de dúvida, 92% é diferente de 90%. 92%, então, de eficácia, informação divulgada pelo governo russo em cima da eficácia da Sputnik V. Doutor, quando a gente fala em eficácia, a gente está falando de quê exatamente? É eficaz porque não causa tantos efeitos colaterais? É eficaz porque protege? Por que eu pergunto isso? Porque a gente não tem ainda um tempo de análise de quem tomou a vacina para dizer, de fato é eficaz por tanto tempo. Então, o que é essa eficácia? Então, tudo depende do desfecho final que a gente coloca nesse comentário. Então, se o ponto a ser avaliado é a produção de anticorpo e garantir uma imunidade clínica, o que eu quero dizer com isso? A pessoa que foi submetida à vacina, ela, se tiver contato com o coronavírus, não desenvolve a doença, a gente tem aí um desfecho inicial. Porque tem outros desfechos que poderiam ser avaliados, né? Ok, ela provoca imunização em pessoas que receberam a vacina, 90% delas, mas por quanto tempo? Então, isso seria uma outra pergunta e talvez esses números poderiam ser diferentes. Então, talvez nesse horizonte de tempo que a gente tem de observação, essa vacina tem esse número. Mas talvez se a gente ampliar a comparação com outros imunizantes e colocar ainda por cima outra variável que é o tempo, talvez esse número seja diferente. Por isso que todos os dados que chegam para a gente precisam ser avaliados. Primeiro, quanto à sua veracidade, e por isso os trabalhos científicos são revisados por pares e por grupos muito sérios de pesquisa, e tem que ser levado em consideração qual que é a pergunta final para você falar em termos de eficácia. Agora, é lógico, a gente está falando aqui da produção de anticorpos e da imunização clínica do paciente. Muito bem, mais um assunto aqui, a gente fala de vacina, que é prevenção, mas a gente também está sempre muito atento naquilo que é divulgado no andar da carruagem da ciência para o tratamento da doença também, ou seja, quando a pessoa já pegou a Covid. Um tratamento inédito contra a Covid foi aprovado pela Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos. O anticorpo monoclonal, produzido pela farmacêutica Eli Lilly, é indicado para pessoas a partir dos 12 anos de idade e deve ser usado logo nos primeiros sintomas da doença. Segundo os estudos, ele pode impedir o desenvolvimento de efeitos graves da Covid-19. Doutor, perguntinha básica, anticorpos monoclonais. Quem são eles? Bom, eles são estruturas proteicas, são anticorpos que acabam sendo produzidos em laboratório para que façam a vez dentro do corpo humano combatendo o coronavírus. É como se eu entregasse o produto final pronto para o corpo para lidar com a infecção pelo coronavírus. E monoclonal, o que é isso? Significa que você tem uma série específica
direcionada para aquele tipo de agente propriamente dito. Então, quando eu faço o processo de imunização por uma vacina, eu provoco o corpo humano para que ele produza os anticorpos por ele mesmo. Quando eu ofereço o anticorpo monoclonal, eu já estou oferecendo o produto final que eu desejo que seria produzido por uma vacina, por exemplo. Ou seja, antes da gente explicar aqui o telão, que já com certeza desperta já a curiosidade de quem está assistindo. Peguei Covid, mas os meus sintomas ainda não estão graves, eu não estou com a doença evoluída, ela está no início. Esse anticorpo seria capaz, então, de já antecipar para o meu corpo que ele precisa se preparar caso haja a evolução da doença? Ou compliquei aqui? Funciona exatamente dessa forma. O seu corpo detecta a presença de um antígeno. O antígeno significa, por exemplo, o coronavírus, SARS-CoV-2, que é exatamente a situação que você exemplificou. Se eu ofereço para o paciente uma injeção com anticorpos monoclonais, o que acontece? Esses anticorpos eles já chegam prontos. Então, eles vão de cara ligar e criar uma barreira de proteção contra a própria manifestação do vírus. É lógico que o vírus que está dentro da célula, ele está replicando. O que é replicando? Ele está se multiplicando e quando isso acontece, ele explode a célula e solta muitos mais vírus na corrente sanguínea. E os anticorpos monoclonais vão estar lá prontos para aderir, para grudar na superfície desse vírus e tornar ele inativo. Então, dessa forma, você combate de uma forma muito mais eficiente. É lógico que, perceba, é algo artificial, porque o que você deseja mesmo é que o próprio corpo produza esses anticorpos e isso fique funcionando de uma forma automática, mas é lógico que tem o seu papel dentro do conceito de tratar o coronavírus. Já tenho várias perguntas aqui na cabeça e, por favor, você também pode participar. Estou com o Twitter aberto aqui, viu? Hashtag correspondente médico. Então, seria uma antecipação desse trabalho que o nosso sistema imunológico teria de fazer. Mas eu te pergunto, doutor, quanto tempo demora para, assim que o nosso corpo percebe que tem um corpo estranho dentro dele, quanto tempo demora para ele começar a produzir esses anticorpos de defesa? Elisa, quando a gente olha como são feitos os testes para detectar o coronavírus, a gente sabe que quando de uma forma precoce você tem a suspeita clínica, então nos primeiros dias, não adianta você tentar dosar IgM e IgG porque você não vai conseguir detectar. É a partir do 14º dia que você consegue perceber. Sendo que o IgM acaba sendo produzido primeiro e depois a cicatriz do tipo anticorpo do tipo IgG, que demora um pouco mais. Então, pelo menos aí, você vai ter esse período de 1 a 2 semanas para você ter a produção eficiente e detectável dos anticorpos no corpo humano. Tanto é que é esse recurso que o próprio exame diagnóstico acaba lançando mão. Interessantíssimo, vamos aprendendo aqui juntos, hein? Mais um detalhe que a gente traz é que a farmacêutica responsável por esse produto espera ser capaz de atender 1 milhão de pacientes até o fim do ano. Então, a gente está falando de uma mega produção, porque já estamos ali às vésperas da virada do ano. Esses avanços nos aproximam de uma cura definitiva, doutor? Ou é melhor segurar um pouquinho esse nosso desejo de cura definitiva e esperar mais? Elisa, o nome cura, é logo que a gente gosta de falar sobre isso, é forte, né? Mas até na própria medicina contemporânea, quando a gente fala sobre esse processo de cura para qualquer doença, a gente coloca muito o pé atrás. Porque o que é cura? É livrar definitivamente a pessoa daquele problema. E a gente está percebendo aqui a dificuldade na construção do conhecimento e lidar com o novo vírus, o novo coronavírus. Portanto, assim, eu acho que é uma esperança a mais, sim. Há indícios clínicos de que representa uma arma a mais dentro de todo o arsenal que a gente tem terapêutico para tratar e lidar com as pessoas. Mas eu acho que talvez pensar numa cura definitiva por uma novidade que a gente está apresentando aqui, talvez seja um pouco precoce. Vamos segurar um pouquinho a ansiedade, então, e ir acompanhando. Mas a gente está no caminho, né? É isso que fica claro. A gente vê, então, que essa cura, ou mudando de nome, ou essa solução, não vai surgir de uma única fonte. São várias fontes e várias ferramentas que vão fazer parte desse processo de tratamento, de prevenção. E eu vou te fazendo todas essas perguntas, viu, doutor? Sempre aqui, pelos próximos dias. Elisa, quero chamar a atenção. Isso que você falou não é só para o coronavírus, é para qualquer doença. Qualquer doença tem diagnóstico diferencial e certamente tem mais um tipo de proposta terapêutica, mais um tipo de tratamento, com eficácias diferentes, com aplicações diferentes, com complicações diferentes. Então, apesar de ser um novo vírus, uma discussão mundial acontecendo, a gente acaba evocando aí a nossa visão romântica de que existe um antídoto para um problema específico. A gente sabe que não é dessa forma que o conhecimento progride. Ainda falando sobre anticorpos, porque é um assunto importante e sempre chama atenção, um estudo desenvolvido, veja só, pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, mostrou que pacientes internados com a Covid estavam produzindo anticorpos que causam
trombose. A análise envolveu 172 pacientes e mostrou que metade deles produziu esses anticorpos. Agora, os pesquisadores estão tentando entender qual é a relação entre a Covid-19 e a formação de coágulos. Doutor, primeiro para a gente relembrar, o que são as tromboses? Dentro dos vasos sanguíneos, nós precisamos ter o sangue na sua forma líquida, passando por todos os vasos, levando nutrientes e trazendo produtos que precisam ser liberados, por exemplo, através da respiração ou sendo filtrados pelo fígado, sendo filtrados pelos rins. Isso é natural. Quando existe a formação de um coágulo dentro do vaso, a gente pode chamar isso como a formação de um trombo. E a trombose acaba sendo a formação de trombos de uma forma aleatória que podem entupir os vasos e provocar problemas graves relacionados com a sua formação. Seria um obstáculo ali Seria um no obstáculo. meio? Por exemplo, quando a gente fala trombose venosa profunda ou trombose nas pernas, o que eu estou mostrando aqui? Um vaso sanguíneo na perna, onde deveria ter um fluxo livre e, de repente, elementos celulares, eles se grudam, eles se aderem, tanto de células como fatores que acabam provocando a formação de um coágulo, de um trombo, de uma pequena obstrução, que se for grave e acometer diversos vasos, pode provocar um dano horrível para todo o corpo humano. E qual é a relação da formação desses trombos com a Covid-19? O que esse estudo mostra é que a produção de anticorpos, ela pode provocar, de alguma forma, o estímulo desse sistema e a formação de coágulos. A gente sabe que certamente não é só isso. A própria lesão do endotélio, a gente chama de endotélio a parte que reveste por dentro os vasos sanguíneos, predispõe à formação desses coágulos e desses trombos. Então, a gente já observou isso clinicamente, esse aumento de trombos relacionado com a presença do coronavírus e a sua relação com a manifestação clínica, como, por exemplo, doenças neurológicas. Estou falando aqui de pequenos derrames, pequenos AVCs e entupimento, inclusive, de artérias coronárias no coração e assim sucessivamente. Doutora, eu quero trazer agora uma notícia bem interessante de um indiano, uma criança de apenas 6 anos. Veja só, é interessante a gente poder repercutir com um neurocirurgião para poder compreender como pode um ser humano nascer assim. Um garotinho de apenas 6 anos entrou para o livro dos recordes como o mais jovem programador do mundo. E tá aí ele se chama Arham Om. Ele foi aprovado no exame de certificação da Microsoft para a linguagem de programação. Ele foi reconhecido pelo livro dos recordes por conseguir esse registro aos 6 anos e 364 dias de vida. Além disso, Arham foi certificado como associado técnico da Microsoft e já sonha em empreender na área. Doutora, aí deu um nó na minha cabeça. A gente está falando de um ser humano de apenas 6 anos. Como é que a neurociência explica isso? Explica da seguinte forma, Elisa. A gente está falando aqui de um caso que, vendo de fora, a gente já percebe que o menino ele foge da curva, que ele tem um desempenho muito maior do que as outras pessoas da mesma faixa etária, porque a gente acaba tendo que comparar com a idade cronológica, no que concerne à inteligência lógico-matemática. Sabe superdotado, Sim, superdotação? As crianças que já nascem diferentes. Isso, acaba sendo diferentes com uma inteligência privilegiada. Pelo menos uma delas, porque a gente sabe que existem pelo menos 10 tipos diferentes de inteligência. Então, isso acaba sendo presente em 3 a 5% da população. Muitas vezes a gente não tem olhar para conseguir separar o joio do trigo e entender que aquela criança, talvez ela não tenha déficit de atenção, não tenha hiperatividade, não tenha nenhuma questão psicológica diferente do que a presença de uma inteligência privilegiada. E quando a gente olha no caso dele especificamente, a gente sabe que a inteligência lógico-matemática ela tem correlação com o funcionamento dos lobos frontais, que é essa parte mais anterior que a gente tem do nosso cérebro, que fica logo atrás da testa, e os lobos parietais, que ficam mais na região posterior, que dão para a gente a sensação e a noção de quantidade e a possibilidade, principalmente quando a gente fala do lobo parietal esquerdo, de fazer conta, por exemplo, multiplicação. E com isso, desenvolver projetos relacionados com essa área do conhecimento. Pois é, e agora tendo a parceria com a Microsoft no departamento de tecnologia. Então é essa parte aqui do nosso cérebro, doutor, lobo parietal esquerdo, que ele tem um pouco mais desenvolvido, eu posso dizer assim? Isso, eu diria que provavelmente ele tem o lobo parietal tanto direito como esquerdo, uma região chamada sulco intraparietal desenvolvido e conexões com a parte anterior da cabeça, com os lobos frontais, garantindo uma inteligência lógico-matemática privilegiada. Então, esse sistema não é que ele tem mais neurônio aí, não é simplesmente que ele tem mais conexão, mas esse sistema acaba sendo mais privilegiado do que das outras pessoas. E quando você joga para ele um desafio, certamente ele acaba dando uma resposta muito mais rápida e muito mais completa.
O senhor, quando era criança, também ficava pensando, um dia eu quero fazer cirurgia num cérebro, quando eu crescer eu vou querer fazer cirurgia na cabeça dos... Porque a pessoa nasce diferente. A pessoa nasce diferente. E é super importante o que você está falando, porque o processo pedagógico aqui, eu chamo a atenção do papel do professor e dos pais. É super importante. Porque se você pega uma criança que tem um desenvolvimento e uma possibilidade muito maior do que as outras, do ponto de vista genético, e você estimula ela de uma forma diferente, ela pode ter frustração, ela pode não se sentir bem, ela pode não ir muito bem na escola, e na verdade o diagnóstico pode estar sendo dado errado, né? Então, se 3 a 5% tem déficit de atenção e hiperatividade, a gente precisa lembrar sempre que 3 a 5% também apresenta a questão da superdotação. Que apareçam mais novos indianos, como esse de 6 anos, com essa super inteligência. Doutor Fernando Gomes, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado a você, é um prazer sempre estar com você e com todos vocês. A gente espera que essa conversa tenha te inspirado, inclusive. Este foi mais um Correspondente Médico.